nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the Companheiros, bom dia, bem-vindos a mais um vídeo. Deixa lá tirar o casaquinho, está muito calor. E como já viram no título, hoje vamos ter esta Vogue SR1 125. Olhando para ela, vê-se logo, tem design italiano, é do Massimo Zaniboni. Temos um motor de 125 cm3, 11 cavalos e meio, ABS de canal duplo, controle de tração desligável, sistema de alerta de travagem. Aqui na bagageira temos um espaço de 29 litros, vai dar para pôr aqui um capacete integral, epá, e se calhar aqui um fato de chuva ou lancheira. O depósito leva aqui 8 litros. Temos descanso lateral e descanso central. Fácil. A chave é keyless. Basta carregar, rodar e está ligado. E sem mais demoras, vamos-nos fazer à estrada. Ora, cá vamos nós para mais uma aventura, companheiros. Deixa-me lá fechar a viseira, aquele número do costume. Portanto, hoje aqui a bordo desta Vogue SR1 125, modelo 2023. Aliás, esta, pelo que me disseram, é a única que há em Portugal hoje. Já deve, se calhar na altura que estão a ver este vídeo, já deve haver muitas no mercado para aquisição. Portanto, quero desde já agradecer à Espetacular, na Malveira, espetacular ou X espetacular, mas acho que é espetacular, por ter disponibilizado a moto para test ride. O MPA Neves, mil agradecimentos ao MPA Neves, porque foi ele que a foi buscar, foi ele que a ligou pela primeira vez e falou com as pessoas da Espetacular, explicou quem eu era. E eles disseram logo: Marco, se tu tens confiança, nós temos total confiança também. Portanto, agradecimento à Espetacular, agradecimento ao Marco, o MPA Neves, mais conhecido como o MPA Neves. Já que estamos numa maré de agradecimentos, também agradecer à Go Like a Pro por este suporte. Isto de facto dá um jeitaço para fazer aqui os test rides, sobretudo numa máquina destas onde não há sítio para prender câmara aqui à frente. Portanto, fantástico. Mais uma vez, Ivo, espetáculo. Agradecer também à Barbearia Infante, que vocês agora não conseguem ver porque eu estou de capacete, mas pelo corte de cabelo impecável, barbinha feita. Maravilha, não se esqueçam de ir à Barbearia Infante, que é ali em Lisboa, portanto na Avenida Infante Santo. Quando chegarem lá, dizem que são subscritores do canal, do Caracho, mostram, subscrevi, não é? E têm 10% de desconto, não é? É bem bom. Eles não são careiros, mas 10% de desconto são 10% de desconto, já têm desconto, fantástico. Portanto, já tenho neste momento 18 km feitos nesta menina, é pouquinho, mas já dá para ter uma ideia, não é? Ao fim de 18 km, para quem está habituado a experimentar motas, não é? Já dá para ter aqui uma ideia e fazer até às vezes um comparativo na minha cabeça. Posso-vos dizer que é uma moto que, pelo valor que custa, que creio eu que são 2.900 euros, portanto isto com documentação deve ir parar aos 3.300 euros. Companheiros, por este valor não sei mesmo o que é que vocês conseguem arranjar com os extras desta, não é? Portanto, extras que vêm de origem, não é? Como é óbvio. Portanto, tem ABS, canal duplo, tem o controle de tração desligável, basta carregar aqui neste botão, ficarem a carregar, ele liga e desliga. Mas como vocês sabem, a minha opinião é que todas as motas devia de ser obrigatório terem controle de tração, portanto não é para desligarem, ok? Porque o controle de tração dá um jeitaço, é uma segurança incrível, então sobretudo em dias de chuva ou em calçadas, não é? Porque a roda não vai patinar, não é? Portanto é uma segurança extra que devia de ser obrigatória em qualquer moto.
Outra coisa que isto também traz é uma câmara de 1080p, que logo que vocês ligam a moto, começam a andar com ela, a câmara está automaticamente a gravar o percurso. E através de uma aplicação vocês podem fazer o download dessas imagens. Epá, digamos que é uma coisa bastante curiosa. Então, para os motovloggers é uma câmara extra, não é? É fantástico, espetáculo. Portanto, estamos aqui no meio da cidade, aqui na cidade de Cascais. É terreno preferido, não é? Isto é mesmo uma moto, sobretudo de citadina, não é? Portanto, temos aqui cerca de 135, 140 kg, portanto, extremamente manobrável. 11,5 cavalos, portanto, 11,5 cavalos a puxar aqui 135 kg, é maravilhoso, não é? Um depósito de 8 litros, como já referi na primeira apresentação, quando estava parado. Eles estimam que o consumo é de 2,2 por cada 100 km. Eu posso confirmar que já fiz 21,8 neste momento, 21,9 e está com média de 2,1, portanto, e ela está nova, completamente nova, não é? Deve ter neste momento uns 60 km. Eu agora não vou lá com a mão porque não me dá jeito. É uma das coisas que podia ter, não é? Mas também temos que ter atenção ao preço. Mas se tivesse aqui o comando do display, que é bem bonito por sinal, se tivesse aqui o comando do display no punho, daria muito mais jeito. Mas não, vamos ter que ir aqui. Posso apontar como ponto negativo, não é? Mas pronto, estamos a falar aqui de valores que são muito baixos, não é? Só para vos descrever, portanto, no fundo isto é aqui o corte corrente, aqui é o start, não é? Muito simples deste lado, tens aqui o travão da frente, eles são doseados, que eu já experimentei, eles travam à frente e atrás, tanto este como este. Aqui temos os piscas, pisca para a direita, desfaz ao meio, pisca para a esquerda, desfaz ao meio. Aqui temos a buzina, a famosa buzina, médios e máximos. O passo é feito aqui, neste botão. Portanto, este que está aqui não é para fazer o passo, é para ligar e desligar o controle de tração, ok? Temos aqui os 4 piscas, não é? O que é que temos mais? Basicamente é isto, é o que se quer numa moto citadina, quer-se simplicidade, de forma a não atrapalhar na confusão da cidade, não é? Portanto, tens de ter uma coisa que seja quase imediata e que não te dê muito que pensar. Continuo a achar que, dava jeito ter aqui, por exemplo, neste lado, porque há aqui um espacito, controlar o display aqui no punho, não é? Em vez de estarmos a ter que ir aqui. Embora isto também não seja para andar assim a mudar, não é? Como é óbvio. É mais uma questão de preciosismo, para termos que apontar alguma coisa. O display é lindo, não tem conectividade, mas lá está, estamos a falar aqui de valores, mas não tem conectividade. Temos aqui a voltagem da bateria, as horas, o consumo que ela está a fazer, o consumo total que ela está a fazer a cada 100 km. Temos aqui trip. Se eu carregar aqui, temos o odómetro, está com 64 km. Portanto, aqui a velocidade a que vamos, não é? Correto? Conta rotações, o nível do fuel, temos também aqui a temperatura do motor. E pronto, basicamente é isto. Tem tudo. Quanto a mim, lá está, voltamos aos valores. Se tivesse a pressão dos pneus, era fixe, mas pronto, não se pode ter tudo, não é? É mesmo assim. Pronto, mais uma coisa a apontar, não é da pressão dos pneus. Mas de facto, pronto, são coisas que vocês querem saber e acho muito bem. Temos aqui um porta-luvas também, que não é, tem um ímã bom, mas não tranca, hein? Não dá para deixarem aqui documentação enquanto vão ao café ou enquanto vão não sei onde, vão trabalhar. Aqui dentro também tem uma ficha USB.
para carregarem o smartphone. Coisa curiosa, aqui na portinha tem uma saída para o fio, para o cabo USB. Portanto, eu agora não vos consigo aqui mostrar, mas pronto, tem aqui uma saída que o cabo USB sai, e carregava um smartphone que estivesse aqui fora, impecável. Portanto, não precisam de andar a passar o fio aqui ou deixar isto aberto para passar o fio. É um pormenor curioso, não é? Agora falta-nos ver aí o disparo dela, não é? A travagem. Olha, posso-vos dizer já que é muito confortável. O banco é um conforto impecável, e depois tem aqui uma dobrazinha, aqui atrás tem aqui uma dobra que encaixas mesmo o rabiosque e ele fica lá encostado, e é fantástico, fantástico. O apoio dos pés, eu acho impecável, impecável, porque este apoio dos pés aqui frontal, este mais para ires com a perna mais esticada, o meu pé assenta todo lá dentro, portanto fico só aqui com as biqueiras, assim meio de fora, mas o pé fica super estável aqui atrás, ok? O que é fantástico, não é? Para aqui ambiente citadino, é a chamada confusão do caraças ou do caracho, e ela porta-se que é uma maravilha, uma maravilha. Voltando aqui ao apoio dos pés, aqui com a perna completamente em L, não é, dobrada, o pé assenta muito bem também, tenho aqui espaço, nunca mais acaba. O espaço daqui até à parte onde está aqui o guiador, tenho muito espaço, tenho 1,80 m e vou aqui na boa. A distância até ao solo é ótima, olha, leva aqui o pezinho a dar, impecável. A suspensão cumpre muito bem. Tenho passado aí por lombas e já andei ali um bocadinho em calçada também, calçada curta, não é? Pouquinha, mas de facto a suspensão cumpre muito bem, filtra muito bem, é muito bonita, o design italiano, nota-se que o material, tocando aqui no material, que é material de qualidade, não é aquele plástico foleiro, percebem? Nota-se que há robustez aqui. Ora, vamos aqui nos 40 e tal km/h, vamos sentir a ver se ela dispara, vamos rodar punho. Dispara, sim senhor, não é aquele disparo, uma coisa fantástica, brutal, mas sente-se que ela dispara bem. E curioso, a partir das 3500 ela de facto começa a sentir-se mais alma. Também não dá muito para puxar por ela, como é óbvio, a moto não tem que rodar até aos 1000 km, portanto não me vou pôr aqui feito maluco a rodar punho, porque não o posso fazer, Outra coisa que também não posso fazer e que eu já senti, ela curva, que é um espetáculo, mas não me posso deitar muito porque os pneus ainda estão cheios de goma, a moto ainda não tem 100 km, não é? Portanto os pneus ainda estão com goma. Vamos testar aí a travagem. Vamos primeiro aqui ao travão da frente, como já sabem eles travam, é doseado, travam um bocado à frente, um bocado atrás, não vem ninguém atrás, portanto dou-lhe, é instantâneo, e o ABS, impecável, não é daqueles que faça muito barulho, que faça muito cagaçal, portanto é ótimo, ele está lá mas quase que não o sentes, sentes é que a roda não derrapa, não é? Vamos testar agora aqui o de trás. Exato, travou, sentiu-se um bocadinho a roda a derrapar, porque eu creio que atrás não tem ABS, portanto senti um bocadinho a derrapar, mas pronto, o travão de trás também é para dar ali um aconchego, não é grave não ter ABS, não é? O da frente é que se foge nunca mais há agarras, venha lá o mais pintado. Em relação aos espelhos, excelente visibilidade, portanto tem aquele formato mesmo bom para vocês conseguirem ver
bem para trás, não é? Tanto de um lado como do outro, não é? A proteção aerodinâmica, é o que é, não é muito alta, mas também não é muito baixa, já tenho visto motas topo de gama, portanto marcas premium, não é? Com um visor por aqui, mas isto, tanto o visor por aqui, o visor ou viseira ou vidro, ou como queiram chamar, isto temos que nos lembrar que isto é uma moto citadina, ok? Olha, vou passar aqui por esta lomba impecável, conforto total. Em relação aos pneus, também não vos consigo dar uma opinião, não consigo formar assim uma grande opinião, porque de facto eles estão ainda cheios de goma e o pneu para mim tem que se ver à chuva, como é que ele se comporta à chuva, não é? Portanto não está a chover, felizmente, felizmente para um test ride, não é? Não está a chover, porque se fosse para a agricultura seria ao contrário, mas de facto não vos consigo dizer, seria parvo da minha parte estar, pneus fantásticos, não sei, não faço ideia. Portanto, esta é daquelas motas que te dá uma segurança incrível, porque sentas-te nela e sentes logo que estás em casa, impecável, mesmo para aquelas pessoas que não estão habituadas a andar de moto, é uma das motas ideais, não é? Porque é como aliás qualquer ou quase todas as scooters dentro desta gama, não é? Porque de facto sentes logo que chegas bem com os pés ao chão, só se fores muito baixinho é que não chegas, porque ela é porreira, também não é muito baixa, que não me desse a mim jeito para andar nela, portanto 1,80 m e aguento-me aqui porreiríssimo, como já vos disse, bastante espaço, não é? Para as pernas, e de facto esta posição aqui à frente vou mesmo como peixe na água. Portanto, concluindo, resumindo e baralhando, como diz o MPA Neves, não é? Uma moto citadina fantástica. A minha opinião é que scooters 125 não é para levar para a autoestrada, podem pontualmente andar na autoestrada, que é perfeitamente legal, mas que, no fundo, na autoestrada passa-se tudo muito depressa, vocês querem abrir punho com uma situação de apuro e não conseguem, não é? Porque aquilo já não dá mais. Ela deve dar basicamente os tais 110, não sei se dará os 120 de velocidade máxima, não é? De top speed, mas também não é a altura para estar a experimentar coisas dessas, não é? Eu até podia ir para a autoestrada a experimentar, só que como vos digo, a moto é nova, não convém estar a abusar dela. Já aqui a travagem, eu travei, senti, mas, amigos, companheiros, isto tem que estar a acamar, não é? As coisas são mesmo assim, o material tem que acamar. Acho que basicamente é isto, que já deu para vocês terem aqui uma primeira noção do que é esta Vogue SR1 125. O meu verdito final é que vale a pena, é uma moto que vale a pena considerarem aí nas vossas opções. Comparem, vão ver, façam o test ride, comparem com as da concorrência, já tem uma série delas, inclusive elétricas também, de outras marcas, não é? Mas é uma questão de compararem. Agora, muito sinceramente, não me importava de ter um bichinho destes lá em casa para ir trabalhar todos os dias, impecável, dava-me perfeitamente bem. Claro, para um passeio maior, é uma scooter 125, pronto, basicamente é isso. É uma moto extremamente maleável, portanto, ideal para andar no trânsito, dá para levarem aqui debaixo do assento, dá para levarem o vosso capacete, a vossa lancheira, o vosso fato de chuva, portanto é uma moto super prática, são motas feitas mesmo para o dia-a-dia, sem darem muita chatice. Keyless, portanto, mais outra coisa, metem a chavinha no bolso, é só carregarem e ligarem, basicamente têm tudo e mais, e o pormenor de até poderem gravar o percurso para vocês. Deixa-me lá ver quando eu passei por não sei onde, que houve um carro que se atravessou, tem lá registado, não é? Portanto, não vos tomo mais tempo, companheiros, grande abraço, boas curvas
E, epá, e fiquem no canal, subscrevam o canal, ativem o sininho, aquelas coisas que a gente diz, escrevam aí o vosso comentário, a vossa opinião sobre o vídeo, a vossa opinião sobre esta moto, a vossa opinião sobre outras motas que também já experimentaram. Escrevam companheiros, porque é muito importante a vossa partilha nos comentários, porque eu aprendo muita coisa convosco, muita coisa, às vezes num comentário, pá, de repente aprendi para caraças. Portanto, por favor, comentem. E grande abraço. Epá, e não se esqueçam, isto é do caracho.